Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, estarmos aqui mais uma vez para meditar a Santa Palavra de Deus. Abra a vossa Bíblia em Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. A partir do primeiro versículo. Mateus 13 diz o seguinte: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Falou-lhe de muitas coisas, por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, vieram as aves e comeram-na. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E a outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outra a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém. Sentai-vos, irmãos. Queridos irmãos, nós estamos dando continuação no assunto que nós iniciamos, especialmente agora, por último, nós falando, baseando no versículo 23, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, onde diz que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nós queremos ir para o céu, queremos ir com Jesus, e para isso devemos ter uma vida irrepreensível. E essa vida irrepreensível, aqui faz menção, todo o vosso espírito. Falamos um pouco sobre o espírito que está dentro de nós, e através dele temos comunhão e contato com Deus. Mas fala também da alma. Alma, falamos também, são as duas partes, espírito e alma, que são imortais, e temos as faculdades da nossa alma, falamos sobre isso já, mas também o nosso corpo. Então, diz aqui que santifique em tudo, todo o vosso espírito. E aí fala também que toda a alma e todo o corpo. E falando no corpo, nós começamos a falar então sobre os 5 sentidos do corpo. Que esses 5 sentidos servem como janelas que se abrem para a comunicação em nosso corpo, e nós nos comunicamos também através deles para este mundo. Na vez passada, então, falamos sobre os olhos, o olhar. E que bom, falamos também que quem tem bons olhos, ele tem um corpo iluminado. Mas os olhos maus, então, todo o corpo será tenebroso. Enfim, falamos de várias maneiras como podemos olhar as coisas. Alguém olha de uma maneira, mas tem outro que um olhar. Quem sabe mal, ele vê as coisas bem diferentes.
e nós falamos de várias delas. Mas hoje, então, vamos continuar. Então, hoje vamos falar sobre audição, sobre ouvir. Porque nós achamos que os 5 sentidos são muito importantes, que eles sejam santos também. Porque através deles, se nós não cuidamos, nós manchamos o nosso corpo. Basta dizer que o próprio Senhor Jesus disse que se alguém olhar para uma mulher com um desejo impuro, com cobiça, ele no seu coração, ele já cometeu adultério. Mas uma outra pessoa pode olhar a mesma mulher e não tem esse olhar que alguém pode ter. Então veja a diferença. E o crente em Cristo Jesus, ele tem um olhar diferente, porque recebeu o colírio do céu e aí os seus olhos estão purificados. Graças a Deus. Mas hoje vamos falar sobre o ouvido. Que o ouvido tem uma importância muito grande também, porque da maneira que você ouve as coisas, você recebe, você absorve, você reage. Interessante que a música em si, ela tem uma influência muito grande. E dependendo do tipo da música, vem a reação. E essa semana foi no sábado, né? Que tinha ali a formatura dos casados para sempre. Na hora que foi cantado um hino, tocado um violão, eu vi um menininho, mal apenas podia caminhar, mas estava ali na frente olhando e parece que estava acompanhando o compasso. Fiquei olhando, digo, tu vê o que a música faz. Até um menininho ali, que eu acho que nem falar não sabia, mas parece que a música já influenciou ele. Imagine. Então a música tem uma influência. E a música sacra faz bem para nossa alma. Por isso, o ouvido depende como nós ouvimos as coisas. Vai depender como está o nosso ouvido. Se o nosso ouvido for ungido com óleo santo, aí as coisas são filtradas. Vê que até tem um cabelinho no ouvido, né? Já serve de filtro. E, meus irmãos, nós devemos saber filtrar as coisas. Porque nós podemos ouvir, se não souber filtrar, pode contaminar o nosso coração. Mas se nós soubermos filtrar, então será bem diferente. Então vamos ver o que colocamos aqui. Audição, o segundo sentido que nós estamos falando. É o sentido pelo qual se percebem os sons. Ato, o processo de ouvir, escutar, audiência, enfim. Que bom quando podemos ter um ouvido bom e ouvir as coisas. Quem é surdo tem essa dificuldade. Nós vemos que Paulo, aqui ele fala também e faz menção dos sentidos do nosso corpo, quando em 1 Coríntios, no capítulo 12, ele faz alguma observação falando sobre os membros do corpo, quando diz aqui, 1 Coríntios capítulo 12, e ele faz menção de vários membros do corpo, assim como também a igreja, ela tem muitos membros, mas é um corpo em Cristo Jesus. Assim o nosso corpo,
pode ter muitos membros, mas é um corpo. Aqui no versículo 12 diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. E aqui Paulo então faz menção de vários membros do nosso corpo. Ele fala sobre o pé, mas como hoje nós queremos falar sobre o ouvido, então veja que aqui ele fala até da orelha, né? Que a orelha é a parte exterior, né? E o ouvido está ali dentro. Então o versículo 16 diz: e se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Então veja que Paulo faz menção de alguns sentidos do nosso corpo, falando que todos são importantes e são necessários. Graças a Deus. Por isso, nós, conforme Tiago diz, 1,19, devemos estar prontos para ouvir, mas tardio para falar, tardio para se irar. Sempre ouvir e filtrar as coisas, não nos explodir logo. E aí vai depender do nosso espírito, do fruto do espírito, se nós temos temperança, temos moderação. Mas alguém às vezes ouve e já explode. Mas tivermos um bom ouvido, um ouvido que tem o óleo do Espírito Santo, então ele ouve, medita, analisa. Então, seja pronto para ouvir, mas tardio para falar e tardio para se irar. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Veja como é importante. Claro que nós vemos lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, quando diz que são bem-aventurados aquele que lê. Às vezes alguém, talvez não ouve, mas ele sabe ler. Também é bem-aventurado aquele que lê a palavra de Deus. E os que ouvem as palavras desta profecia e as guardam, as coisas que nela estão escritas. Graças a Deus. Louvamos a Deus porque hoje temos condições. Eu, no sábado, então não tive aqui. Mas foi sábado, foi domingo, que alguém aqui pregou com sinais, né? E alguém interpretou. Mas assim como pregou com sinais e alguém interpretou falando, normalmente, então alguém interpreta quando alguém prega, interpreta com sinais e o outro entende. É importante também. Deus dá maneiras, né? Mesmo com defeito físico, mas que bom quando a gente percebe que as pessoas conseguem entender. Eu me lembro que um dia fiz menção de alguém que ficasse em pé, que estava entendendo através dos sinais, mas que não ouvia de outra maneira. Quando eu falei aqui, a pessoa já ficou em pé, porque quem estava mostrando já fez o sinal e a pessoa entendeu, ficou em pé. Digo, tá vendo? Entende mesmo. Como é bom, como é importante, né? Mas quem pode ouvir, que bom, quando nós possamos ouvir. Ouvir a palavra de Deus, ouvir algo que edifica a nossa vida espiritual, a nossa alma. Bem-aventurado é aquele que ouve as palavras desta profecia.
e as guardam, as coisas que nela estão escritas. Se nós observarmos aqui em Apocalipse, nas 7 igrejas da Ásia Menor, em todas as cartas, no final de cada carta, repete a mesma coisa. Quem tem ouvidos para ouvir? Que às vezes alguém tem ouvido, mas ele tem só orelha, mas não tem ouvido. Mas quem tem ouvido para ouvir, e isso dizia em cada carta, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Ainda hoje, essa palavra é válida para cada um de nós. Que nós possamos ouvir e guardar em nosso coração. Porque alguém, como diz, entra num lado e sai no outro. Parece que furou. Mas que bom quando entra no nosso ouvido e desce no nosso coração. E nós conseguimos absorver. Aleluia. Graças a Deus. Coloquei aqui sobre o Samuel, aliás, o sacerdote Eli, quando ele aconselhou Samuel, que Samuel várias vezes foi ao sacerdote Eli à noite. O senhor me chamou? Não, não chamei. Não, parece que alguém chamou. Samuel, Samuel. Não, vai dormir. Repetiu de novo. E daqui a pouco o profeta, aliás, o sacerdote Eli, entendeu. Mas esse menino vai ver que é Deus que está chamando ele e quer falar com ele. E aí ele orientou ele. Diz, olha, se tu de novo ouvir aquela voz, alguém chamando, Samuel, Samuel, então diga o seguinte, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aleluia. E que bom que ele ouviu, já como menino, Deus chamando ele. E todos nós que aqui estamos, que aceitamos Jesus, um dia nós temos dado ouvido à voz de Deus, ouvido a palavra de Deus, e nós ouvindo, nós recebemos, analisamos e concordamos com a palavra e fizemos a nossa decisão. Aleluia. Mas isso porque você ouviu e acatou. Aleluia. Que bom. Não ouvir a voz do Senhor ou do sacerdote traz sérias consequências. Em todas as áreas. Tem gente que ouve, mas faz que não ouve. E se Deus chama, se Deus fala e a pessoa não atende, então vem as consequências. Mais cedo ou mais tarde pode estar certo. Aqui os filhos de Eli, também, conforme diz aqui em 1 Samuel 2, 25, diz-nos ali que os filhos de Eli não deram ouvido à voz de seu pai. O pai advertiu, falou, contudo que ele foi um tanto desleixado, deixou passar e quase que, em última instância, é que ele foi falar para os filhos. Se ele começasse logo no início, é como nós na criação dos filhos. Se alguém diz, se torcer o pepino quando ele está pequeno, é fácil, mas depois é mais difícil. E o sacerdote Eli deixou passar e foi passando, daqui a pouco a reclamação foi muito, e aí ele foi falar, olha, não é bom que eu ouço de vocês, e tá, mas aí parece que já é tarde, os moços já estavam bem corrompidos e não deram ouvido à voz do seu pai. E o que aconteceu? Foram mortos. A consequência foi terrível. Aqui nós chegamos no assunto que eu li. Na parábola do semeador,
o Senhor disse em duas ocasiões aqui. No início, quando Jesus falou essa parábola aos discípulos, e eles, ao ouvirem, e no final, então o Senhor disse: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Jesus contou a parábola, mas contou sem ter dado a explicação. Mas, no final, eram 4 partes de terra, uma caiu à beira do caminho, né? A outra caiu entre pedregais, a outra caiu entre os espinhos, e uma caiu em boa terra. E quando ele terminou de contar, então Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E, graças a Deus, os discípulos tiveram ouvido para ouvir, e aquilo começou a mexer com eles. Porque depois, quando estavam em casa, eles perguntaram: por que é que o Senhor fala em parábolas? E aí, aqui olhando no capítulo mais adiante, vemos no versículo 13: por isso lhes falo por parábolas, porque eles, não os discípulos, mas os outros, vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. E aí Jesus diz: mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque na verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Foi um privilégio para os discípulos, já desde a antiguidade, os profetas, enfim, já profetizaram, falaram a respeito do Messias, mas não tiveram privilégio de vê-lo e ouvi-lo. Agora chegou a oportunidade de vê-lo e ouvi-lo. Nós não temos, quem sabe, privilégio de vê-lo como os discípulos viram, mas temos o privilégio de ouvir a sua palavra que ele deixou para nós. Graças a Deus, somos entre os bem-aventurados. E aí, diz aqui: escutai, pois, a parábola do semeador. E aí Jesus dá a explicação para cada parte que foi semeado em diferentes partes, dizendo que, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Tem pessoas que ouvem a pregação do evangelho, até se alegra, mas vai embora e não fez nenhum efeito. Ouviu a palavra, mas veja a diferença de um para com o outro. Mas tem o segundo, é a semente que caiu entre pedregais, foi semeado em pedregais. É o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração.
E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Esse aí já tem um grupo maior, que aqueles que ouviram ficaram alegres, contentes, mas não imaginaram o que iria vir. E talvez saíram do culto contando as bênçãos e tal. E alguém começou a criticar. O quê? Você foi lá nos crentes? Você está vendo aquele grupo lá? E, olha, e aí começa a criticar, a zombar. E para não perder os seus amigos ou parentes, e aí não vai mais. Então, se for assim, ele não continua vindo para ouvir e a palavra possa fazer um efeito maior. Mas tem a terceira parte, aquela que caiu entre os espinhos. Aí diz: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Aqui eu já coloco aquele que veio, ouviu a palavra e até aceitou Jesus. Ficou crente e está vindo, mas parece que não teve um desenvolvimento espiritual. Por quê? Ele queria servir dois senhores, um pouco na igreja, quando vem na igreja é crente, mas daqui a pouco lá fora também ele concorda lá, porque não quer romper com aquela amizade antiga e concorda com eles também. E o diabo é astuto, ele sabe como enganar. Então, diz aqui que devido os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas, a palavra é sufocada. Aí tem aquele que não dá o devido fruto. E lá, Evangelho de São João 15, né, quando fala da videira, o ramo que não dá fruto é cortado e lançado no fogo. E aqui é aquele ouviu a palavra, continua vindo e olhando para ele, oh, que bom, ficou crente. Mas ele não teve, quem sabe, uma transformação como devia ter. E aí não renunciou totalmente ao mundo. E o Senhor Jesus disse que quem não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não é que o Senhor queria que você se desfizesse de tudo. Como disse para o moço rico, que ele devia vender tudo que tinha e dar aos pobres, e vem e segue-me. Tinha muitas riquezas, e aí a Bíblia diz que ele saiu triste e não seguiu Jesus. Mas eu penso, uma concepção minha, que se ele tivesse aceitado Jesus, convertido mesmo, teria concordado com Jesus. Muito bem, então eu vou fazer isso, pois quero seguir o Senhor. Com certeza Jesus teria dito, não, então tá bom, não precisa. Só para fazer um teste, para provar. Mas já na primeira prova, ele rodou e saiu, se afastou de Jesus. Mas aqui, então, nessa terceira parte, veja que também a palavra ficou infrutífera. Mas tem a última parte, aquela que foi semeada em boa terra. É o que ouve, compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, e outro 60, e outro 30. Aleluia! Então, meus prezados, o Senhor
aqui, entre as 4 partes, o Senhor quer fruto, mas entre as 3, nenhuma produziu. Mas na 4ª parte, a terra boa, produziu fruto. E se nós acompanhamos aqui no capítulo 13, onde fala parábola do trigo, do joio, parábola do grão de mostarda, e fala da explicação do joio. Aí no versículo 43, Jesus repete o que disse já lá no início. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aleluia. Em outras palavras, você tem ouvido para ouvir? Então ouça. Isto é, absorve, entenda e cumpra com aquilo que ouviu. Porque também Tiago falou, eu tenho um versículo aqui marcado, que devemos ser praticantes e não somente ouvintes. Conforme Tiago 1:22, devemos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. É bom quando ouvimos a palavra, reverenciamos, mas devemos colocá-la em prática. Senão, não teve aquela influência que devia ter. Mas quando colocamos em prática, aí sim. 1 João 4,6 diz que quem é de Deus, ouve-nos. E quem não é, não nos ouve. Muitos, ao começar a falar da palavra, você já perde o amigo. Me lembro como foi no início, quando tu te reunia com alguém conhecido, é só falar da palavra. Se não, talvez discorda contigo, mas ele se fecha e você não tem mais assunto. E aí você percebe que ele não gosta de ouvir. Mas quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Aleluia. Que bom. E quem é de Deus sempre tem desejo de ouvir mais e mais. Graças a Deus. Temos no Evangelho de São João capítulo 10, onde fala sobre o bom pastor. Ali nos diz que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor e elas o seguem. Mas tem o mercenário, elas não dão ouvido ao mercenário, não seguem o mercenário, porque elas não reconhecem como seu pastor. E aqui eu coloquei o seguinte, especialmente no Evangelho de São João, no capítulo 10, quando Jesus diz o seguinte: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, mas me convém também agregar a elas, e naquele dia serão um só rebanho e um só pastor. Aleluia. Deixa eu só ler aqui. Versículo 14 do capítulo 10 de São João, até o 16. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido, assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz,
e haverá um rebanho e um pastor. Aleluia. Meus prezados, nos diz a palavra de Deus também que naquele dia os mortos ouvirão a voz do Senhor e viverão. E quando Jesus vier para arrebatar a sua igreja, então ele vem e aqueles que ouvir a voz, o som, como diz Paulo, o som como de trombeta, e os que ouvirem ressuscitarão. Aleluia. E então haverá o arrebatamento. E tanto os que estiverem vivos serão transformados, e os que ressuscitaram, então todos irão ao encontro do Senhor. E naquele momento, como diz aqui também João 5, versículo 28, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Então, vai chegar o dia em que aqueles mortos que eram do Senhor, mesmo não pertencendo, quem sabe, para a mesma denominação, mas serviram a Deus, se converteram, foram transformados, nasceram de novo, então vai chegar o dia que haverá um só rebanho e um só pastor. Os ecumênicos, eles querem fazer isto agora, mas agora não vai acontecer isso. Porque diz, olha, temos que todos ser um só. Amém, que bom se fosse. Mas os que querem fazer, eles querem que venha para lá. Olha, a Bíblia diz que deve ser um só rebanho, um só pastor. Isso vai acontecer, mas não aqui. Depois, quando? No final. Mas haverá um só rebanho, um só pastor. Quem aceitou esse pastor aqui, vai tê-lo lá também. Mas quem não aceitou, não pensa que vai fazer parte daquele rebanho. Mas que bom que nós estamos aguardando este dia maravilhoso. Graças a Deus. Paulo dá uma recomendação a Timóteo, 2 Timóteo 1, 2 e 1, diz, o que de mim ouviste? E ele aprendeu de Paulo, guardou, conservou, passa isto a homens fiéis, para que também possam fazer o mesmo. Então, você ouviu, você aprendeu de mim, passa isso para outros também. Mas outros que também possam ouvir, atender e serem fiéis. Filipenses 4:9 diz, o que aprendeste e recebeste e ouviste, paz, e vistes em mim, isto fazei. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem, eu acho que eu passei adiante sem querer, eu pulei. Volta um pouco. Pois, mais ainda. Mesmo ser praticante, tá. Isso, tá aqui. Que viste, aprendeste, recebeste, ouviste, isso fazei. Aqui colocamos agora um exemplo com Moisés, conforme Êxodo 3, se fôssemos ler 1 até 22, diz que Moisés deu ouvido ao chamado do Senhor. Deus o chamou e ele deu ouvido, e veja
o que aconteceu? Tornou-se o grande líder para conduzir o povo de Deus durante 40 anos pelo deserto. Mas porque Moisés deu ouvido? Em Atos dos Apóstolos nós vemos o anjo do Senhor falou com Filipe em meio a um grande avivamento. Porque em Samaria, em vários lugares, havia avivamento na igreja primitiva, mas de repente o Senhor chama a Filipe: vai para Gaza, e que está deserto, lugar deserto, e ali, mas ele ouviu, deixou aquele movimento, deixou aquele avivamento. Imagine se nós fôssemos dar ouvido, quem sabe, olha, no meio de um avivamento, glória a Deus e aleluia, e batismo com o Espírito Santo, agora, olha, vai lá para o deserto, eu tenho uma obra contigo. Mas eu saí daqui, está tão bom aqui, mas eu tenho algo lá. E lá Filipe atendeu à voz do Senhor. Aleluia. E veja o resultado que deu. Quando aquele eunuco veio e o Espírito falou: olha, te junta aquele cara. Ele correndo, correu ao lado. E o eunuco estava lendo a palavra de Deus. E veja que estava lendo em voz alta, né? E ele vinha voltando de Jerusalém. E lia o profeta Isaías. E aí ele já interrompeu: como que fosse hoje, me dá uma carona. E ele deu a carona. O senhor entende o que está lendo? Como é que eu vou entender? Estou lendo aí, mas nem sei de quem que está falando isso aí. Como é que eu vou entender se ninguém me explica? E olha, Filipe explicou, e ele aceitou, se converteu, já foi batizado e levou o evangelho lá para a África. Aleluia. E hoje parece que um dos maiores movimentos que está acontecendo é justamente na África. Mas tudo teve um começo, graças a Deus. Que Deus ajude e abençoe. Nós temos exemplo de Maria. Maria ouviu a voz do Senhor quando o Senhor veio falar com ela. E ela, percebendo que era o Senhor que estava falando com ela, ela colocou-se à disposição e disse: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E quando Jesus nasceu e foi apresentado no templo, vemos também que enquanto Jesus foi apresentado e tudo que foi dito através de Simeão a respeito de Jesus, Maria se maravilhava das coisas que se diziam a respeito do menino. Aleluia. Deus falou com Elias quando ele estava naquela situação, estava como que deprimido, mas veja que Deus falou de diferentes maneiras. De repente o Senhor falou com ele numa voz mansa, meiga, suave, e parece que Elias não resistiu e ele atendeu, deu ouvido. Nem sempre quando alguém grita ou quer forçar as coisas que é dessa maneira. Às vezes só precisa uma voz mansa, meiga, suave, e Elias atendeu. Aleluia. Glória a Deus. Nós vemos que aqui vemos Paulo também falando a Timóteo: pregues a palavra, instes a tempo, fora de tempo, enfim, aproveita o tempo, aproveita a oportunidade, prega a palavra, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina,
mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade. Não querem ouvir a verdade. Então, querem de acordo com a sua vontade. E hoje tem igreja para todo gosto, como se diz. Tu não gosta de ouvir isso? Tem uma outra igreja lá que, quem sabe, vai pregar de acordo com o que você gosta de ouvir. Então, tem pessoas que têm comichão nos ouvidos, porque não querem ouvir a verdade. Se falar a verdade, está sujeito, não, é muito duro, não vou ficar aqui, vou lá naquela outra, lá é mais light, lá é mais à vontade. É perigoso. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude. Mas quem tem ouvidos ungidos, absorve. Contava-se que no passado, antigamente, o que fazia o pastor de ovelha? Especialmente em certas épocas do ano, que era muito perigoso, às vezes, umas moscas pousarem nos ouvidos da ovelha e colocar lá uma larva, desenvolvia e criava bicho. E quando acontecia isso, a ovelha ficava desnortada e ela não tem como tirar, se batia na parede ou em pedra. De repente, morreu a ovelha, mas o que deu? Até que descobriram, veja. Mas o que o pastor fazia? Colocava óleo no ouvido, na orelha da ovelha. Quando vinha a mosca para ir na orelha, no ouvido da ovelha, se tinha óleo, não. Aí o local não era apropriado para colocar ali uma larva. Então o óleo era a proteção. Será que não serve isso para nós? Se temos o óleo do Espírito Santo em nossos ouvidos, o inimigo, quando quer colocar uma coisa, aqui não. Ele pode até querer colocar, mas não desenvolve, não cria, não vai proliferar. Aleluia. Vamos pedir nessa noite, Senhor, dai-nos desse óleo para ungir os nossos ouvidos. Aleluia, para que o inimigo não coloque nada que venha nos prejudicar em nossa vida espiritual. Aleluia. Nós vamos terminar por aqui, porque a hora já passou. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem mancha, mas santa e irrepreensível. É esta igreja que o Senhor ainda quer preparar hoje, quer que seja. Ficamos em pé, vamos agradecer ao Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Nós vamos orar. Vou passar para Roberto para que faça uma oração. E se alguém desejar uma oração, então você pode vir para receber uma oração, quer seja por ti, por um familiar ou alguém que tem necessidade. Aleluia. Aleluia. Paz do Senhor, vamos orar. Você que tem a tua necessidade, apresente ao Senhor nesse momento. Com certeza Deus estará indo ao encontro. Maravilhoso Deus, eterno Pai, a nossa gratidão, o nosso louvor por esse momento, Senhor, de poder estar aqui
na tua presença, na qual ouvimos a tua bendita e santa palavra. Senhor meu Deus, nós queremos te agradecer por andar neste caminho, aonde tu, Senhor, nos conduz, Senhor. A nossa gratidão por tudo, Senhor, pela forma, Senhor, como nós somos conduzidos pelo teu Santo Espírito, a andar em caminhos retos, Senhor, caminhos que venham te agradar. Dirija os nossos passos, a nossa vida, aonde pisar a planta do nosso pé, tu possas estar conosco. Que os nossos ouvidos, Senhor, possam estar ungidos com o óleo do teu Santo Espírito, para poder ouvir, Senhor, a tua santa e bendita palavra, guardá-la no nosso coração e aplicar no dia a dia. Abençoe o teu povo, a tua igreja, Senhor, que aqui está nesta noite. Dirige os teus filhos, guardando, protegendo, dando da tua bênção, indo ao encontro, Senhor, das necessidades. Tu conhece cada coração, tu sabe o que cada um precisa, de força, de renovo, de ajuda do alto dos céus. É a nossa oração em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós, cada crente. Criciúma, se Deus é por nós, graças a Deus. Deus abençoe, vá em paz, em nome de Jesus.